Se você investe ou está começando a investir na Bolsa Americana, provavelmente já deve ter ouvido falar dos ETFs VOO e QQQ ou Triple Q. Esses são ETFs bastante conhecidos e muito utilizados por investidores que querem se expor a grandes empresas no mercado americano. A dúvida que acaba surgindo é se vale a pena ou não ter os dois ETFs na mesma carteira, já que alguns investidores têm receio de estar criando uma sobreposição. E nesse vídeo eu vou te trazer um comparativo completaço sobre esses dois ETFs, mostrando taxas, rentabilidades, o quanto que te traria de retorno investir 80% de sua carteira no Triple Q, no VO, ou ao contrário, qual que vai te trazer maior retorno, qual que é a volatilidade, se vale a pena ter os dois na carteira. São tantas dúvidas para dois ativos que eu vou conseguir trazer isso de uma forma, eu espero aqui nesse vídeo. E que você vai sair dele já sabendo o que fazer, já sabendo qual que é a minha ideia sobre essa grande dúvida que gera principalmente para quem está começando seus investimentos no exterior. Eu queria comentar com vocês aqui sobre uma novidade, não posso falar muito ainda, mas a gente já tem uma nova data para as reaberturas da Dollarami Black, que é o nosso plano de assinatura que tem as carteiras recomendadas voltadas 100% para a Bolsa Americana. Lá dentro você vai ter carteira de ETF, de REIT, de ação americana, relatório, videoanálise, tudo bem simples para você saber qual ação eu compro, né? Qual o preço-alvo. Cara, é essencial para você que tem um investimento no exterior. E a data que a gente estipulou é dia 14 de março de 2023, tá? Que a gente vai fazer essa nova possibilidade de novas pessoas entrarem, porque o primeiro lançamento que a gente fez foi em janeiro. Teve muito mais gente do que a gente imaginava, a gente teve que fechar até antes do prazo. Então fica ligado, a gente vai trazendo mais novidades ao longo dos vídeos, mas dia 14/3 é o grande dia de uma nova possibilidade de você estar com a gente lá dentro dessas carteiras recomendadas. E aí, já para aproveitar, eu vou deixar aqui embaixo uma lista de espera que você pode entrar, já para poder ter uma chance maior de garantir sua vaga. E principalmente, depois que você cadastrar nessa lista de espera, já entra no grupo do WhatsApp, que assim você vai poder ficar sabendo de todas as novidades que a gente for colocando lá, beleza? Vamos começar aqui falando sobre a estratégia do VOO, né, que é um ETF bem interessante que normalmente todo mundo compra ele quando começa a investir na Bolsa Americana. Esse é um ETF de gestão passiva da Vanguard, né, que é uma casa de gestora de vários outros ETFs que a gente tem por lá, e ele vai te cobrar uma das menores taxas de administração que existem hoje no mundo, que é de 0,03% ao ano, é nada. E só para vocês entenderem, um ETF de gestão passiva, ele basicamente vai seguir alguma outra coisa. Então, no caso desse ETF do VO, ele vai seguir o S&P 500, o índice S&P 500, ou seja, que sempre vai comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, basicamente, esse ETF ele vai ter ali dentro várias empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Google, Berkshire, Johnson & Johnson, e todas elas com percentuais aqui de 7, 5, 3%, percentuais menores vai caindo cada vez mais, né? Porque são 500 empresas ali dentro. Então, vocês podem ver aqui que hoje a maior exposição desse ETF é 6% na Apple, 5% na Microsoft. Aí depois já cai para 2% na Amazon, 1,7% na Berkshire e aí vai ficando mais ou menos padrão para as outras empresas. Agora indo para a estratégia do Triple Q, e calma que a gente vai fazer umas comparações aqui que vocês nunca viram. Deixa eu só falar desse ETF que vocês vão ver o que a gente vai mostrar aqui. Esse ETF Triple Q ele é bastante conhecido, né? Então ele tem uma gestão aí passiva da Invesco, né? Então é diferente a gestora que cuida do Triple Q e que cuida do VO. E ele tem uma taxa de administração aí um pouco maior do que o VO. No caso, o Triple Q tem uma taxa de 0,20% ao ano, que ainda assim é muito baixa, tá? 0,2% ao ano não vai fazer diferença nenhuma. Então, no caso, o Triple Q, ele tem uma gestão passiva, ou seja, ele segue o índice, e o índice que esse ETF vai seguir é o Nasdaq 100, ou seja, ele vai comprar as 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então, você vai observar aqui que o Triple Q, as maiores posições dele é na Microsoft, então já diferente do VO, tá? Com 12%, 12% também na Apple, né? No VO tem mais Apple do que Microsoft, 6,25% Amazon, 4% Nvidia, 3% Tesla. Então você pode ver que já tem uma diferença de percentual, né? A exposição em cada ativo do Triple Q é maior do que o VO, porque o VO tem 500 ativos, então ele tem que distribuir muito mais. Já o Triple Q, como tem 100, o percentual, né, alocado em cada ativo fica maior. Vamos entrar agora na primeira comparação que a gente vai fazer entre os dois ETFs, até para te responder se vale a pena ou não ter os dois na mesma carteira. É a rentabilidade do VO
contra a rentabilidade do Triple Key. E uma coisa, um ponto muito importante que eu queria comentar aqui para vocês é que muita gente não tem o VO e tem o SPY, por exemplo, que é o SPY, ou tem o IVV, ou tem qualquer outro ETF que tenha gestão passiva que compra o S&P 500. Pessoal, é tudo a mesma coisa, tá? Eu tô comparando com o VO aqui porque é o ETF que eu tenho e que eu vejo bastante gente ter. Mas isso não muda nada pro S&P, pro SPY, pro IVV. Cara, é a mesma coisa você pegar esses ETFs e comparar com o Triple Key, essa comparação que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então não fica aí, eu tenho IVV, Léo, será que vai mudar? Não vai mudar nada, tá? A comparação é a mesma aqui com o VO. Aqui a gente consegue ver a rentabilidade desde 2011 do Triple Key e do VO sem reinvestir os dividendos, tá? Então você vê que o Triple Key teve uma rentabilidade superior ao VO nesses últimos anos, né? Desde 2011 até 2023, no momento que eu estou gravando esse vídeo. O Triple Key 525%, VO 262%. E aí, para a gente fazer a comparação com o reinvestimento dos dividendos, que é bastante interessante também, você tem que saber que o VO ele paga um dividendo trimestral na casa aí de 1,57% ao ano de dividendo yield. E o Triple Key tem um dividendo trimestral também, só que bem menor, né? Um dividendo yield aí de 0,7% ao ano. Então, mesmo se você for comparar o reinvestimento dos dividendos mais a rentabilidade desses mesmos dois ETFs no mesmo período, né, de 2011 até o momento, o Triple Key entregou muito mais rentabilidade também, mesmo pagando menos dividendos, tá? Então, 600% e o VO, né, que é o S&P 500, 358%. Então, bem quase metade aí do que o Triple Key entregou de rentabilidade mais dividendos. Eu queria mostrar para vocês aqui qual que é a diferença de risco que você tem ao investir no Triple Key e no VO. Então a primeira coisa que a gente gosta de ver aqui é o beta, tá? Isso vai mostrar pra gente que é esse número aqui que vocês estão vendo, tá? Eu pego sempre no Yahoo Finance esse número e ele dá pra gente aqui o beta dos últimos 5 anos. Então ele mostra que o beta é de 1.10. O que é isso, Léo? Ele sempre vai comparar qualquer ativo contra o S&P 500, tá? Então aqui ele está mostrando que o Triple Key, que é o ETF QQQ, que compra 100 maiores empresas de tecnologia, tem um beta de 1.10. Ou seja, ele tende a ter uma volatilidade de 10% maior do que o S&P 500. Então sempre que o número for acima de 1, isso quer dizer que ele rentabiliza mais e cai mais que o S&P 500. E quando ele tiver um beta abaixo de 1, que ele rentabiliza menos e cai menos que o S&P 500, né? Porque o S&P 500 ele é considerado a bolsa americana como um todo, né? É utilizado para várias comparações e uma delas é o beta. Então, o beta de 1.10 mostra pra gente que o Triple Key ele é mais arriscado, tem uma volatilidade maior, de 10% maior, que o S&P 500. Então, por exemplo, se o VOO, por exemplo, o S&P cair, sei lá, 10%, o Triple Key pode cair mais ou menos aí 12%, né? 11%. E essa diferença de risco, volatilidade, se deve exatamente pela exposição que o Triple Key tem na carteira. Se a gente observar aqui, Microsoft e Apple dentro do Triple Key, somados, dão mais de 25%. Ou seja, 1/4 da carteira está em 2 ativos. E aí, logicamente, o que traz mais risco também é que vocês podem ver aqui, por exemplo, a diversificação de setores no Triple Key. Então, 50% é a empresas de tecnologia em si. Então, tecnologia tende a ter um risco maior. E se você pegar o do VOO, né, que é o S&P 500, 27% está em tecnologia. Então você vê que o Triple Key tem o dobro de tecnologia na carteira do que o VO. Até por isso que explica essa volatilidade um pouco maior e também o retorno, né? Porque sempre volatilidade e risco maior, retorno também tende a ser maior. Que foi o que a gente viu na prática comparando os dois. Agora a gente entra para outra parte muito importante, que é a sobreposição e que gera o questionamento nas pessoas do vale a pena ter o VO e o QQQ, ou o IVV, ou o SPY e o QQQ na mesma carteira? E aí a gente vai entrar nessa questão de sobreposição, que é basicamente saber o quanto de 2 ETFs tem de igual empresas ali dentro. Então você vai comparar sempre 2 ETFs para saber a sobreposição que eles têm de empresas iguais em cada um deles. Se os dois têm Apple, se os dois têm Microsoft ou não, qual o percentual e o quanto eles têm de sobreposição de coisas iguais entre eles. Por exemplo, se a gente pegar o ETF VOO e o IVV, que é a mesma coisa que eu já falei para vocês que os dois vão comprar o S&P 500, eles têm uma sobreposição de 100%. Ou seja, eles são exatamente iguais, eles têm as mesmas empresas nos mesmos percentuais, então a sobreposição é 100%, eles são exatamente iguais. Então não faz sentido você ter, por exemplo, esses dois aqui na carteira. Agora, quando a gente compara o VOO com o Triple Key, a gente vê que a sobreposição é de 38%. Ou seja, 38% das empresas e percentuais que tem no VO
estão igual no Triple Key, ou bem parecidos ali. Então é uma sobreposição que eu falaria aqui bem baixa, tá? Ou seja, a diferença entre eles é bem grande, é bem maior do que a grande maioria do que os dois têm ali interno. E se você comparar o IVV, o SPY, qualquer um deles com o Triple Key, vai ser a mesma diversificação, né, aqui de sobreposição de 38%. E aí entra sempre uma dúvida que a galera me pergunta: Léo, qual que é a sobreposição ideal que você acha de ter os dois na mesma carteira? Abaixo de 40%, abaixo de 45% já é uma sobreposição baixa e que vale a pena ter os dois ETFs na mesma carteira, não teria tanto problema. Agora, acima de 50% de sobreposição, aí talvez seja melhor você já colocar um ou outro ETF, não colocar os dois, né? Mas no caso, então já respondendo vocês, ter o VO e o Triple Key na mesma carteira não tem problema, porque os dois têm uma sobreposição baixa, ou seja, tem uma diversificação em ativos diferentes, o que faz você ter uma diversificação completa na carteira. E olha que doideira, né? Só para vocês entenderem, 81% das empresas que tem no Triple Key tem também no VO. Só que como o percentual alocado em cada um deles é diferente, por isso que a sobreposição também fica 38%, fica abaixo. E aí se vocês verem, por exemplo, Apple, por exemplo, tem 6% no VO e no Triple Key 12%, tá? Microsoft 5%, no Triple Key 12%. No VO tem Amazon tem 2,5%, no Triple Key tem 6,3%. Então olha que legal essa comparação que a gente fez aqui, né, das top 5 empresas aí que a gente tem no VO e no Triple Key, e olha a diferença que tem de percentual em cada uma delas, né? O VO, como eu falei para vocês, por ter 500 empresas, o percentual ele acaba sendo menor do que o Triple Key, que foca nessas empresas e tem uma quantidade muito menor de 100 empresas. Bom, agora a gente vai entrar numa parte bem interessante que eu nunca vi também aqui no YouTube, que é o backtest. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês. Então, já respondendo, vale a pena ter o VO e o QQQ na mesma carteira, tá? Não teria problema. Mas eu quero mostrar para vocês o quanto vocês teriam de rentabilidade durante um período de tempo determinado se vocês colocassem 50% no QQQ no VO ou 80% num e 20% no outro, né? E qual que seria a diferença? Isso é muito legal e eu vou mostrar para vocês. O primeiro teste, né, que a gente vai fazer aqui é se a gente tivesse colocado 50% no VO e 50% da nossa carteira no Triple Key, colocando 10 mil dólares, ou seja, 5 mil dólares num, 5 mil dólares no outro, nos últimos 10 anos, né? O quanto isso traria de rentabilidade pra gente. E o resultado da rentabilidade é exatamente esse. Os 10 mil dólares durante esses últimos 10 anos, né, 2013 a 2023, 50% alocado em cada um deles, transformariam seu dinheiro em 32 mil dólares. Isso daria uma rentabilidade média anual de 15%, tá? É muito alto. E é importante citar que esse valor de rentabilidade já é descontando a inflação no período. Agora vamos fazer uma outra brincadeira. E se a gente colocasse 80% desses 10 mil dólares no VO e apenas 20% no Triple Key? Qual que seria a rentabilidade que a gente teria? E o resultado seria exatamente esse. 10 mil dólares nesses últimos 10 anos teriam se tornado aí 28 mil dólares, tá? Isso daria uma rentabilidade anual aproximada de 13,77% ao ano. Esse valor também já é descontado da inflação no período e vocês podem observar que foi um retorno mais baixo do que a primeira comparação de 50-50. Isso porque você colocou maior exposição no VO, que tende a trazer uma rentabilidade menor que Triple Key. E por isso que a carteira, no geral, trouxe uma rentabilidade menor que a primeira comparação que a gente fez. Léo, e se a gente fizer ao contrário? Então vamos lá. Quanto seria 10 mil dólares colocando 80% no Triple Key e 20% no VO? Agora invertendo as coisas, quanto que seria de rentabilidade nesses últimos 10 anos? Então esse seria o resultado. 10 mil dólares nos últimos 10 anos investindo 80% no Triple Key e 20% no VO teriam se transformado 36 mil dólares e 241, ou seja, uma rentabilidade média anual de 16,6% ao ano, tá? Já descontando também a inflação no período. Ou seja, se você percebeu, essa seria a carteira com maior rentabilidade dentre as três que a gente trouxe. Então, só para vocês terem isso mais claro, aqui a gente pega o portfólio 1, 2 e 3 comparados de rentabilidade que cada um deles trouxe. Então você pode ver que o portfólio 3, que é o que tem 80% no QQQ e 20% no VO, foi o que trouxe maior rentabilidade no período, porque você se expôs mais àquele ETF que tende a trazer mais rentabilidade. Então é básico aqui essa regra, mas é para ficar mais claro para vocês a ideia de o quanto mais vocês disponibilizarem na carteira de vocês no Triple Key, maior tende a ser o risco da sua carteira, então mais volátil vai ficar, mas maior tende a ser a rentabilidade no longo prazo. E quanto mais se jogar para o VO, menor o risco
menor a rentabilidade. E aí vai, logicamente, decidir do que você acha de acordo com o seu perfil. Então, só para deixar claro aqui para vocês, cara, o VOO é um ativo, um ETF que eu tenho na carteira. Ele é o arroz com feijão, tá? Eu gosto muito dele. E aí você pode aumentar a rentabilidade da tua carteira colocando um Triple Key lá e colocando um percentualzinho maior, né? Então, sei lá, eu quero ter 10% da minha carteira no VO e 5% no QQQ. Então, você vai trazer uma rentabilidade maior do que o VOO com os dois juntos, né? Mesmo tendo um percentual alocado menor no Triple Key. Então vai muito do que você idealiza, tá? Vai muito também do seu perfil de risco. Se você gosta de correr mais risco, vai mais no Triple Key. Se você gosta de correr menos risco, mais no arroz e feijão, vai no VO. E aí vocês viram nos exemplos que quanto maior o percentual que você colocar num ou outro, maior tende a ser sua rentabilidade no longo prazo. E aí, gostaram desse estudo aí? Então, pô, super vale a pena ter os dois na carteira, se vocês quiserem ter, não vejo problema nenhum. É legal vocês fazerem esse tipo de comparação pra vocês entenderem aqui o quão ideal é vocês colocarem percentual, né, na carteira. Então acho que ficou bem claro para vocês a resposta. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar sua curtida e também entra na lista de espera para você não perder a oportunidade de entrar nas nossas carteiras recomendadas ali, que tem só ação braba para você ganhar dinheiro no longo prazo, tá? Com ali explicando tudo sobre as empresas, preço-alvo, tudo que você precisa para investir na Bolsa Americana com o pé direito, sem ficar perdendo tempo aí analisando, procurando e tal. Você vai ter tudo na palma da sua mão. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!